Desde o extremo norte da Britânia, atravessando toda a Europa em diagonal, foi erguida uma fronteira com milhares de quilómetros de extensão. O Limes seria uma cortina de ferro do Império Romano? Rios, paliçadas e muralhas foram os elementos de defesa usados por Roma contra os bárbaros. Junto ao Limes, os antigos acortelamentos militares deram origem a povoações florescentes, protegidas por uma robusta fronteira e pelas legiões. Mas que perigos ameaçavam as cidades? E o que aconteceu quando o poderoso império começou a enfraquecer? De que modo ele enfrentou os perigos do Limes? Ali embaixo erguia-se o Limes, que fazia a fronteira entre o Império Romano e os bárbaros, as tribos germânicas livres. Mas esta construção, a maior jamais erigida na Europa, não é visível em muitos locais, destruída pela poderosa economia rural. De que forma poderão os investigadores encontrar respostas, quase 2000 anos depois, que expliquem o enigma do Limes, se ele já não existe? Uma experiência irá oferecer novas perspectivas e conhecimentos. Nos locais onde, em mapas da antiguidade, é assinalada a existência de torres, onde relevos do terreno deixam antever fundações, são amontoados fardos de palha, imaginários postos de vigia do Limes. O resultado final demonstra que todas as torres estavam visualmente interligadas. Podiam ser transmitidos sinais à velocidade da luz. Os limites do Império Romano dividiam a Europa em duas partes. Por volta da época do nascimento de Cristo, os rios Reno e Danúbio asseguravam as conquistas feitas a norte dos Alpes. Mas as fronteiras naturais eram extensas. Para obterem uma ligação mais rápida, na segunda metade do século I, os romanos invadiram a região dos bárbaros, penetrando até bem longe. Onde se situava exatamente o Limes? Christoph Schäfer, da Universidade de Trier, investiga as características militares desta muralha de proteção. Seria mesmo um baluarte inexpugnável? Die Grenzen, die werden verteidigt, sicher, aber wir dürfen uns sie nicht vorstellen als eine Frontstellung, ähnlich wie etwa das dann befestigte Stellungen im Ersten Weltkrieg oder auch vor dem Zweiten Weltkrieg dann darstellen. Das ist kein Atlantikwall, den man da vor sich sieht. Mas então, o que era o Limes? Os investigadores apenas veem a natureza. Um scanner de infravermelhos instalado sob o helicóptero irá explorar o solo ao milímetro. O scanner trespassa campos e florestas. A esperança dos investigadores é que o aparelho descubra o Limes, ainda que escondido na mais profunda floresta. O perito em medidas 3D, Martin Scheich, especializou-se nesta recente tecnologia. O plano funciona. Vê-se uma linha finíssima no centro da imagem, a fronteira do Império Romano, atravessando a Alemanha. A interpretação dos dados é feita no hangar. Schäfer fica fascinado. A floresta foi simplesmente anulada. A muralha e a vala são nitidamente visíveis e podem medir-se ao milímetro. O perito em História da Antiguidade vê uma estrutura quadrangular, uma torre de vigia, aparentemente com data da primeira fase de construção do Limes, data limite. Isso significa caminhos de atalho. Existiam veredas para patrulhamento nas florestas da Germânia no início da zona de controlo, a qual aponta para um mistério no estado de Baden-Württemberg.
A fortificação de defesa estende-se aqui por muitos quilómetros em linha reta através da região, por montes e vales, como se tivesse sido desenhada com uma régua. Oito horas da manhã, 16 graus abaixo de zero. Começa o trabalho para os novos engenheiros do Instituto Técnico de Stuttgart. Machst du einen Reflektorstab dann noch ein bisschen höher? O chefe do projeto, Siegfried Schenk, explica a razão dos trabalhos. Die Römer haben diesen Limes, naja, man möchte sagen, bolzengerade durch die Landschaft gezogen. Und für uns Geodäten ist es natürlich interessant festzustellen, wie gerade ist der überhaupt. Uma empresa difícil para os estudantes. Quais serão os pontos de referência da antiga fortificação? O meio da vala, as fundações originais das torres ou as ruínas que restam da primitiva muralha? Nummer stimmt noch? Alles klar. Depois de milhares de medições, chega-se a um resultado incrível. Numa extensão de 50 km, o limes desvia-se apenas 90 cm da linha principal em relação ao meio da vala. Diese 50 Kilometer lange Gerade mit dieser Präzision abzustecken, das ist eine großartige Leistung. Wir wissen heute noch überhaupt nicht, wir haben keine Vorstellung, wie die römischen Geometer oder Baumeister so etwas hinbekommen haben. E, sobretudo, com que fim? Será que queriam impressionar os bárbaros para lá da paliçada com as suas artes de engenharia? Em termos estratégicos, esta obra de arte não tem sentido, pois não foram utilizados quaisquer elementos topográficos favoráveis. A fina linha reta deve ter sido uma demonstração de saber e, consequentemente, de poder. Mas, na verdade, ter-se-iam os germanos deixado intimidar por isso? Na totalidade havia 7.000 quilómetros de fronteira para defender e por todo o lado vigoravam as mesmas leis. Na Germânia, até a comida obedecia a regras. As refeições eram preparadas com antecedência e fracionadas em doses, distribuídas pelas 900 torres de vigia. Comida sobre rodas, por assim dizer. Para lá dos limites havia uma região inóspita e fria, sobre a qual escreveram autores romanos com horror, habitada por animais ferozes e bárbaros selvagens. Aí o inimigo espreitava, aquele que, no ano 9 da nossa era, infligiu uma terrível derrota ao governador romano Varus e às suas 3 legiões. A Magna Germânia, uma vizinha imprevisível. Unidades do exército romano estavam aquarteladas numa zona de retaguarda da muralha, porque não junto ao limes. Die militärische Funktion der Limites besteht vor allem darin, dass man eine Kontrolle hat über Einfälle, die in etwa kommen, dass man sehr schnell Signale an rückwärtige Lagerstellungen weitergeben kann und dann in einer zangenförmigen Bewegung Truppen heranführen kann, um im Feld dann den Gegner jeweils zu packen und zu besiegen. O corpo de cavalaria do imperador, uma unidade de ataque rápido. As máscaras de ferro que usam escondem qualquer emoção, revelam a ausência de medo. O apurado sistema de alarme existente no limes desenvolveu uma das mais perfeitas táticas militares da história mundial. Os cavaleiros faziam debandar os inimigos com a rapidez de um relâmpago. Era condição básica a existência de um grande número de soldados aquartelados. O limes da região da Germânia Superior e Récia tinha uma extensão de 550 km e os grupos germânicos podiam surgir em qualquer ponto. Os romanos erigiram 60 grandes cidadelas ao longo da fronteira. Uma especialmente admirável situava-se onde hoje está a cidade de Hallen, o mais importante forte de cavalaria a norte dos Alpes.
Abrigava 1000 soldados de cavalaria de acordo com os registros. O número de efetivos das guarnições era raramente atingido. As tropas eram constantemente deslocadas e com rapidez para os locais onde o Império sofria maiores ameaças, desde a Britânia até a África. E também a manutenção das instalações era importante. Em que medida o Imperador conseguia suportar a defesa das fronteiras? A violência das tribos germânicas pode ser avaliada pela observação das estátuas do Imperador. Em cada cidadela havia uma, mas nenhuma se manteve intacta. As tribos invasoras devastaram tudo ao longo do Limes. Ficariam pequenos fragmentos como símbolo do célebre furor Teutónicos, uma temível fúria germânica. Um dedo do pé, parte de uma armadura, o bastão do general, um nariz, mas nenhum rosto completo de um chefe romano. Mas de que modo conseguiu Limes defender a província da Récia, a fértil região do Danúbio? Para os investigadores, esta é uma zona especialmente interessante. Rufenhofen, na Francónia. Muito antes de nascer o sol, já a equipa de Joachim Vogt se prepara. É de manhã cedo que há melhores condições para uma viagem de balão. Procede-se ao enchimento e à verificação do tecido do balão. Ao contrário do Zeppelin, o moderno dirigível não tem barras rígidas. E finalmente a partida. O aeróstato vai percorrendo o Limes, lentamente e a baixa altitude. Uma vedação em linha reta, outrora com 4 metros de altura. Uma muralha do diabo de cor avermelhada. Uma divisória construída em pedra. Do ar vê-se bem o percurso da linha de fronteira. O que de cima não se vê é que neste local existia uma verdadeira cidadela romana. A lavoura do solo, verificada ao longo dos séculos, causou o seu desaparecimento, pelo menos à superfície. Porque no subsolo há vestígios da sua existência. A geofísica torna-a visível de novo. Esta área nunca foi invadida pela construção, o que é um feliz acaso numa Alemanha intensamente povoada. O radar, a eletricidade e o campo magnético detectam apenas a ação dos romanos. Com estes dados, os geofísicos da equipa de Jörg Fassbinder reconstituem o esquema da base militar de Rufenhofen. 4 valas de defesa rodeavam a cidadela, datada do século II. Uma unidade de cavalaria para 500 homens que patrulhavam regularmente o Limes ou que acorriam rapidamente em caso de alarme, montados nos seus cavalos. E os dejetos dos cavalos são ouro para os investigadores. Neles desenvolvem-se também no subsolo maravilhosas bactérias magnéticas que apontam para a existência de cavalariças romanas. Um dirigível pode descer até 5 metros do solo, ou mesmo manter-se imóvel. E sem pás de rotor, o balão não levanta poeira como um helicóptero, o que não seria admissível no caso de haver escavações em curso. Percebe-se bem que a igreja foi construída no meio de uma pequena cidadela. Achados arqueológicos sem o uso de pás. Mas as imagens aéreas não revelam que perigos ameaçavam os limites do Império Romano. A verdadeira função do Limes
é objeto de profunda discussão entre os investigadores. Por isso é necessário continuar as pesquisas arqueológicas, até mesmo no fundo da lama. Um tanque vazio, que havia servido como viveiro de trutas, oferece aos arqueólogos uma oportunidade única. A umidade conserva a matéria orgânica. Camada após camada, vai-se escavando até ao passado. Um forno. Encontrava-se antigamente em Vicos, a povoação civil que existia à porta da cidadela. Fragmentos de vidro. O luxo também chegou a Dambach, no sopé de Esselberg, na Francónia Central. Primeiro teria sido uma pequena cidadela, tornando-se depois uma cidadela destinada a abrigar legiões. Mas porquê? Teria aumentado o perigo junto ao Limes? Os paus de madeira na lama devem ajudar a clarificar a resposta. Foram usadas estacas de madeira nas fundações da construção militar, cravadas num solo que já nesse tempo era pantanoso. Reunindo esforços, os arqueólogos extraem da terra uma prova concreta. A estaca pontiaguda está em perfeito estado de conservação e com um diâmetro suficiente para que os peritos em dendrocronologia, que estudam a idade das árvores através dos seus anéis, possam determinar a data do seu abate. Cuidadosamente limpa e cortada transversalmente, a superfície deste calendário biológico é raspada de modo a ficar totalmente lisa. Giz, uma receita secreta que permite que os anéis deste tronco de árvore surjam mais em relevo. Ao microscópio, mede-se até à centésima de milímetro a distância entre cada anel e o seguinte e determina-se o tipo de árvore. A partir das diferentes distâncias, resulta uma amostra que é colocada sobre um calendário de anéis, no qual se pode calcular a idade, retrocedendo até 12.000 anos. Se a amostra coincidir com o calendário, o investigador ficará a saber quando a árvore foi cortada. No ano 182 da era cristã, este carvalho foi abatido e logo, passado pouco tempo, cravado neste regato lodoso. Aparentemente, tratava-se ao tempo de um reforço da cidadela do Limes. O que faz sentido. O imperador Cómodo mandou ampliar as fortificações fronteiriças no século II, tal como foi o caso da cidadela de Holzhausen, na região do Taunus. A ameaça crescia. Depois de décadas de relativo sossego, o Limes começou a estar sob crescente pressão na viragem para o século III. Também em Weissenburg, na Francónia Central, os arqueólogos encontraram pontos de apoio para a cada vez maior insegurança dos romanos. Schäfer discute com Sebastian Sommer, diretor dos Serviços Bávaros de Proteção aos Monumentos, e o seu colaborador, Robert Frank, sobre a reconstituição virtual da cidadela. A altura dos edifícios é fora do vulgar, com espaço para armazenamento. Celeiros cheios eram um fator decisivo para uma campanha militar de sucesso, ou também no caso de haver um cerco por parte das tribos germânicas. Estas tribos mostravam-se cada vez mais atrevidas. E cada vez com maior frequência os grupos atravessavam a linha fronteiriça em crescentes ondas invasoras, avançando contra o Limes. Até os religiosos do templo de Weissenburg entraram em pânico. Em 1979, um achado ocasional revelou o medo que reinava perante o avanço dos bárbaros. Apenas a 70 metros das termas, um homem que escavava a terra depara com algo em metal. Nem imagina nesse momento que esse achado irá fazer dele um milionário. Um tesouro do templo que, perante os ataques dos alamanos, tribo de germanos do Elba, fora enterrado pelos romanos por volta do ano de 233, na vã esperança de poderem mais tarde vir a recuperá-lo.
valiosas estatuetas de Mercúrio, o mensageiro dos deuses, Juno e Júpiter, os deuses mais importantes, Marte, o deus da guerra, um Mercúrio com um colar celta e outro com o bastão de Hermes, Apolo com uma lira. Todos eles não foram capazes de defender Ulisses, nem sequer Vênus ou Vitória. Como puderam enterrar a sua deusa da vitória? No Barbaricum, terra de ursos e lobos, nas velhas florestas enovoadas da Germânia, acontece algo em finais do século II. A pacífica vizinhança com os clãs, tornados amigos graças aos negócios que os romanos travavam com eles na fronteira, foi perturbada. O ambiente mudou, tornou-se mais frio e seco. Os produtos das colheitas diminuíram, as árvores cresciam mais devagar, os recursos começaram a escassear. Cada inverno rigoroso acentuava a miséria nas cabanas cobertas de palha. A antiga ordem parecia desfazer-se. Dos confins do Barbaricum irrompiam novas hordas em direção ao sul. As ocasionais incursões, que começaram por ter por objetivo as pilhagens, foram o início das invasões bárbaras. Cada vez vinham em maior número. O poderoso império atraía-os. E por cada má colheita aumentava a pressão sobre a fronteira. Era agora necessário recorrer às tropas da retaguarda, bem como aos navios de guerra da frota fluvial. Os barcos funcionavam como pequenas cidadelas móveis, chamadas burghi. A partir da água, vigiavam toda a zona de fronteira, o interior e a linha da frente. A vantagem desta tática militar flutuante era a de serem os soldados os próprios remadores. Nos pontos-chave podiam entrar em terra firme e atacar os germanos. O perito em assuntos militares Christoph Schäfer está convencido do seu poder de ataque. Ele reconstruiu um barco destes e testou-o. Die Kriegsschiffe sind sicherlich sogar mehr als kleine Burgi, einfach weil sie diese hohe Effizienz und Beweglichkeit haben. Man kann nicht nur Aufklärung und Grenzkontrolle mit ihnen betreiben, man kann natürlich auch Landungsoperationen, Offensivaktionen durchführen und dann eben einem Gegner in den Rücken fallen. O Danúbio, perto de Stepberg, um local estratégico extremamente importante para os romanos. Aqui devem ter construído uma ponte com 20 pilares e um comprimento total de 500 metros. Arqueólogos mergulhadores procuram provas que o atestem. Os pontos de localização dos pilares são marcados com boias. O Danúbio corre em águas profundas. A corrente é rápida e perigosa. No entanto, os mergulhadores preparam-se em redor de Marcus Prel. Querem procurar vestígios de mais pilares no Altarm, porque o rio tinha antigamente um outro curso, menos domado. O investigador em História da Antiguidade, Schäfer, está nervoso. Será que existem mais vestígios? Na literatura romana não há nenhuma descrição precisa das técnicas usadas. A água do Danúbio Azul é tudo menos límpida. Contudo, os mergulhadores encontram fortes estacas de madeira. Seriam os pilares principais da ponte? Mas sem pedras? Até agora os historiadores partiam do princípio que os alicerces eram de pedra. Debaixo d'água são feitos testes à madeira. No laboratório de dendrocronologia conseguem definir a data de destruição da ponte.
meados do século II, precisamente na época em que as províncias do Danúbio foram desmanteladas. Die Brücken waren damals wie heute natürlich strategisch ungeheuer wichtige Punkte. Es gab viel weniger Brücken über die großen Ströme als heutzutage und da lief natürlich dann auch Handelsverkehr drüber und im Zweifelsfall konnte man relativ schnell darüber ganze Armeen verlagern. A fronteira com a Germânia Magna, essa região nunca conquistada pelos romanos, permaneceu sempre pouco segura. No entanto, o extremo do Limes terrestre era bem fortificado. Até mesmo em Eining, onde a linha artificial de defesa volta a encontrar o Danúbio. A partir deste local, o rio passa a ser o Limes fluvial, até ao Mar Negro. Na antiguidade, a cidadela de Eining situava-se mesmo sobre a margem, mas com o passar dos séculos o curso do rio desviou-se. São nítidas as fundações de muros, dos edifícios para tropas e para oficiais, e as termas. No entanto, os arqueólogos encontraram ainda mais coisas. Nas guerras contra os marcomanos, por volta do ano 170, a cidadela foi destruída e a fronteira fluvial ultrapassada. Toda a província da Récia escapou pela segunda vez ao controlo dos romanos. A proteção dos barcos de comércio tinha agora a máxima prioridade. O Danúbio era a artéria principal do tráfego. Os reforços trazidos para o exército eram decisivos para o resultado da guerra. E um outro perigo era a natureza selvagem e indomável na orla externa do Império. É aqui que o Danúbio chega a Weltenburg, uma espetacular paisagem natural. O leito do rio cavou fundo na rocha. A olho nu vêem-se os rápidos furiosos da corrente e os bancos de areia da estreita travessia. Obstáculos fatais, mas o perigo era suportado pelas tropas como inevitável. A venda de produtos era mais importante. Wertvolle Frachten werden natürlich auf den Strömen, gerade auch auf den Stromgrenzen transportiert. Auch darüber hinaus, wenn Operationen im Bereich jenseits der Grenze laufen, werden die Truppen über die Flusswege meist versorgt. Das heißt, dafür braucht man dann aber auch einen Begleitschutz, Konvoischutz. Und natürlich haben die Schiffe der Antike hier, die Kriegsschiffe der Antike mit Spezialentwicklungen, die auf Binnengewässer ausgelegt sind, dann auch entsprechende Leistungen vollbracht. Comboios de apoio na mais importante via de comércio e de tráfego da Europa Central e Oriental, que continuava até ao Mar Negro. Pelo caminho, a Marinha Imperial não tinha apenas de enfrentar correntes traiçoeiras e muralhas escarpadas. Ninguém sabe quantos barcos terão naufragado junto a este rochedo. Havia também aspectos tentadores. Um dos portos de destino prometia a Dolce Vita do Sul, a luxuosa cidade de Carnunto, junto à margem superior do Danúbio, hoje na Baixa Áustria. Carnunto é uma das mais estudadas cidades romanas do Limes. Os arqueólogos depararam-se com vestígios de 5 séculos. Nos seus tempos áureos, esta metrópole albergava 50.000 pessoas. No ano 6 da nossa era, o imperador Tibério estabeleceu a sua residência de inverno em Carnunto e avançou numa guerra contra os marcomanos, cujo rei se chamava Marbode. 3 anos mais tarde, Marbode encaminhou para Roma a cabeça de Varus, que Hermínio enviou como símbolo da vitória e como prova de fidelidade aos romanos. No entanto, os marcomanos continuaram a representar uma ameaça. A base dos legionários em Carnunto tornou-se ponto de partida para as campanhas militares contra os bárbaros. Aos militares seguiram-se os comerciantes. Trouxeram riqueza à cidade, o que despertou atitudes de cobiça.
No ano de 171, os marcomanos e os coados ofereciam armas romanas em sacrifício aos seus deuses. O seu exército tinha rompido limes e pilhado cidades no norte da Itália. A fronteira provava não ser uma linha de defesa intransponível. O imperador Marco Aurélio teve de negociar. Também ele se instalara para passar o inverno em Carnunto, a fim de, na primavera, comandar as suas legiões contra o inimigo germânico. Os interesses romanos iam sempre para lá do Limes. Marco Aurélio, confortado pelo aquecimento instalado no chão da sua vivenda de luxo, terá preparado ao pormenor, nas noites de inverno, a campanha militar. Será que adivinhava o perigo ou conheceria o enorme poder do exército inimigo quando invocou a ajuda dos deuses? Depois das neves derreterem, o Império atacou. A frota romana remou pelo rio Marche, que afluía no Danúbio, em Carnunto, em direção a norte, bem para dentro da região dos Marcomanos, hoje a Morávia. Só na maior aflição é que os deuses intervinham, tal como a história. Uma forte tempestade salvou os homens que morriam de sede, cercados durante dias, e finalmente conseguiram regressar a Carnunto sãos e salvos. Todos os soldados agradeceram aos seus deuses. No anfiteatro, a vitória foi copiosamente festejada, com jogos sanguinários. Havia uma violenta necessidade de prisioneiros e de animais ferozes. Entre os legionários eram especialmente apreciadas as lutas entre gladiadores, nas quais prisioneiros germanos eram obrigados a matar-se uns aos outros. O imperador era aguardado num camarote especial, o que aponta para a importância desta cidade fronteiriça. O uso de toldos móveis era evidente, a fim de, conforme a hora do dia, proteger do sol a multidão em festa. O estilo de vida romano tinha regressado mais uma vez. Milhares de fragmentos no depósito dos arqueólogos. Testemunhos de um novo ataque dos bárbaros. O diretor das escavações, Franz Humer, diz que não. O seu mega-puzzle dá uma ideia diferente. Os fragmentos são do reboco ricamente colorido da vivenda de um comerciante rico, com paredes de mármore brilhante, como as que foram descobertas em Pompeia. Os comerciantes que alcançavam a riqueza dispunham de todos os luxos. As joias das suas mulheres tornam isso bem visível. Joias, muitas vezes de âmbar, o que não era por acaso. Em Carnunto cruzava-se a rota do âmbar, vinda do Báltico com o Danúbio. O grande número de achados preciosos prova que ali havia um empório comercial de joias de muitos quilates, e as pesquisas arqueológicas ainda só cobriram 0,5% da superfície do terreno. A quantidade de achados é tal que os investigadores austríacos têm de empregar os mais modernos métodos a fim de poderem processar toda a informação. Um scanner móvel fornece num segundo uma detalhada imagem em 3 dimensões que pode ser consultada por investigadores em qualquer parte do mundo. Enquanto a fronteira terrestre era varrida no ano 260 e os romanos recuavam para lá do Reno e do Danúbio, Carnunto só viria a cair lentamente no século IV. Outras cidades de fronteira tiveram melhor sorte. Budapeste. Tal como Carnunto Petronell e Viena, a capital da Hungria também teve a sua origem num aquartelamento romano. E tal como Viena, manteve-se até hoje uma metrópole rica e cosmopolita. O Império de Roma estendia-se pela Europa até ao Mar Negro. Constança, a antiga Tomis, era o limite europeu do Limes. A estátua do poeta Ovídio representa no longínquo Oriente a civilização romana.
O monumento à vitória do imperador Trajano mostra como o domínio romano foi obtido à força das armas. Mais de 100 mil homens compunham os seus exércitos. Ontem como hoje, a manutenção da paz pode ser muito dispendiosa. Em 1999, os tornados da NATO voam sobre o Kosovo. A guerra assola o país. A NATO tenta combater o exército da República Federal da Jugoslávia com ataques aéreos. Nessa época surgiram milhares de fotos explicativas do Kosovo. Forças internacionais continuam ainda hoje a controlar a zona. Na Comissão de Minas, são proibidas as armas de fogo. Aqui avaliam-se imagens de satélite e observações geológicas. Matérias-primas geram as muito necessárias divisas. Friedrich Lüth, diretor da Comissão Romano-Germânica, e Christoph Schäfer visitam as instalações porque esperam obter informação nos mapas geológicos acerca de fontes de matérias-primas da antiguidade. Mais concretamente, procuram ouro. Os trabalhadores das minas apenas puderam dar sugestões. Os arqueólogos têm de procurar por si próprios as minas de ouro dos romanos. Por caminhos solitários, dirigem-se para a fronteira com a Sérvia, com algum perigo para Lüth e a sua equipa germano-kosovar. Escória, uma primeira pista. Em tempos aqui guardaram minério e ainda há poucos anos se lutou amargamente por ele, tal como se comprova pelos buracos de balas. Um camponês fala de estranhas galerias perto das sepulturas da Guerra Civil. Uma busca à sombra de uma das mais horríveis guerras do passado recente. Os investigadores são recebidos com uma natural dose de desconfiança quando indagam numa quinta afastada sobre a existência dessas estranhas galerias. Mas há quem ajude. A indicação decisiva de uma possível entrada para uma velha mina na montanha. Talvez tenha vindo daí uma parte dos soldos pagos às tropas da fronteira romana. Vorne sieht man schön die Abbruchkante. Da ist der Schacht eingestürzt. Sieht man auf dem gegenüberliegenden Berg unterhalb des Heuschobers kleine Stellen, die einbrechen. Ao longe, mais Auf halber orifícios. Höhe des Berges Serão as entradas soterradas das antigas minas de ouro. zu einer Grubenanlage. No sopé da montanha, encontram paredes mestras. Christoph Schäfer ficou em Ulpiana, uma cidade romana que também era responsável pela provisão dos soldados no Limas. Ele procura nas inscrições indícios de que o ouro da montanha fosse aqui trabalhado. A manutenção do exército de fronteira exigia grandes quantias. O truque da água para conseguir recuperar registros apagados pelo tempo. Esta pedra, com inscrições, foi utilizada durante séculos como soleira de porta. De volta às montanhas, continua a busca pelas minas de ouro. Com um pouco de conversa, conseguiram convencer um habitante local a servir de guia. Depois de uma subida íngreme, finalmente, um resultado palpável. A entrada para um poço. 20 Meter? Ja, das sind die Spuren. Friedrich Lüth manda os peritos explorarem-no, mas logo um primeiro teste lhes chama a atenção. Regresso a Ulpiana. A presença das tropas KFOR é considerável. Um sinal da instabilidade ainda registada no Kosovo e de como seria importante para o país o regresso à normalidade. Por exemplo, através da recuperação da ciência e da investigação. Os arqueólogos alemães entram no novo país do Kosovo, bem como colegas franceses que, mesmo ali ao lado, em Ulpiana, procedem a escavações arqueológicas. A arqueologia como construtora da paz. Kosovares, franceses e alemães pesquisam a sua história comum.
Os vestígios do Império Romano revelam que aquela época não era marcada apenas por guerras, mas sobretudo por períodos de paz. A Pax Romana, com iguais direitos para todos os cidadãos das mais variadas etnias do Império Romano. Arqueólogos da Comissão Romano-Germânica em pleno trabalho de medição. O projeto piloto está sob uma atenta proteção. E já os colegas kosovares organizaram um grupo de estudantes para os ajudarem nas férias. Todos usam t-shirts amarelas e todos escavam em busca das raízes do seu passado. Todos têm esperança num futuro de paz, sem os blindados e os tornados da capa fora. Wir kennen alle die jüngere Geschichte des Kosovo, des gesamten Balkanraumes, des ehemaligen jugoslawischen Raumes. Wir wissen, dass Integration nötig ist. Umso mehr ist die Initiative zu begrüßen, hier vor allen Dingen junge Leute aus allen Balkanstaaten zusammenzubringen und in der Schülergeneration für ein gemeinsames Verständnis des gemeinsamen Kulturerbes zu sorgen. Das ist die Basis für ein friedliches Miteinander in Europa. Os romanos eram uma potência militar, mas o Império Romano também era um conjunto de Estados que lançou na Europa os fundamentos para uma civilização que mais tarde seria conhecida por Ocidente. Uma Europa que começou por ser multiétnica, com uma moeda, um código de leis e um sistema político. Um precursor da União Europeia na Antiguidade, cujo território global era demarcado por uma linha bem visível. Assim é hoje interpretado pela ciência. O Limes não era um baluarte fixo de defesa. Não era uma cortina de ferro com patrulhas de morte. Era antes uma fronteira aduaneira e económica com locais de passagem que exercia o controlo sobre pessoas e mercadorias. Tudo isto nos parece muito atual. Como disse um dos cientistas, o Limes foi erguido não para a guerra, mas sim para a paz.